Na próxima sexta-feira, a proclamação da República faz 130 anos. E a partir de hoje, a gente vai exibir aqui no Repórter Brasil uma série de reportagens sobre esse feito histórico. Na primeira, vamos mostrar que a insatisfação com a política imperial e o estabelecimento de novas relações de trabalho a partir do fim da escravidão formaram um cenário que levou ao nascimento da República. Em 1888, a Lei Áurea aboliu oficialmente a escravidão, mas o Império estava em crise. Por um lado, acreditava-se que os antigos escravizadores aderiram aos ideais republicanos para destituir a família real, mas o cenário era bem mais amplo. Muitos temendo que essa abolição viesse e eles acabassem perdendo esses trabalhadores, eles já tomaram a iniciativa de estabelecer outra relação de trabalho com os escravos para justamente suavizar essa transição. Não tirando o protagonismo da Isabel, da princesa Isabel, mas que essa foi uma decisão tomada, foi aprovada pela Câmara da época, ela assinou a lei. Então, assim, é preciso ser relativizada a importância dessa abolição da escravidão para, de fato, ter acontecido a proclamação. Dom Pedro II estava muito doente e a sucessora seria a princesa Isabel, que era casada com um francês, o Conde D, considerado impopular. Rainhas não governavam, com exceção da Inglaterra, Então, assim, a chance de que o marido assumisse esse governo era muito grande. O Conde D era tremendamente impopular e não era só impopular com as camadas mais baixas. A participação dele na Guerra do Paraguai é um dos fatores. Dizem que ele promoveu massacres e que ele era tremendamente arrogante também, não tinha aptidão para administração. Quem também tinha pouco prestígio entre os militares era o Visconde de Ouro Preto, chefe do gabinete do Império e conhecido pela intransigência. Ele foi nomeado por Dom Pedro II para fazer as reformas que os republicanos buscavam. O próprio Teodoro, ele queria derrubar o gabinete que estava no poder. Ele queria propor ao imperador um outro gabinete, tá certo? Porque ele achava que aquele gabinete não iria atender, entendeu, às necessidades do exército. Um dos eventos emblemáticos no fim do Império foi um suntuoso baile na Ilha Fiscal, 6 dias antes da proclamação da República. Oficialmente, o evento foi organizado para homenagear a visita de oficiais chilenos do navio Cochrane, mas há quem diga que, na verdade, celebrou as bodas de prata da princesa Isabel com o Conde D, ou ainda que tenha sido uma despedida já pressentida por Dom Pedro II. Visconde de Ouro Preto queria demonstrar com o baile a força do Império diante das conspirações republicanas. Convites foram distribuídos para o baile da Ilha Fiscal. A festa foi custeada com recursos do Ministério de Viação e Obras Públicas e comprometeu 10% do orçamento da pasta para o ano seguinte na província do Rio de Janeiro. 6 pistas de dança com bandas ocuparam toda a ilha. Dom Pedro II não ostentava, não gostava de ostentação. Portanto, bailes na corte do Rio de Janeiro não aconteciam. Então, ela faz esse baile para mostrar exatamente uma ostentação que ela não tinha. Mas o custo do baile foi muito alto. E se a gente pensar que o Brasil estava em crise econômica, depois da Guerra do Paraguai, ela é cara. Toda a opulência foi registrada na tela de Francisco Aureliano, pintada em 1905. A imagem traz 2 alegorias, uma alusão à República e a coroação da princesa Isabel, que não chegou a ocorrer. A bandeira da República é representada no quadro, Então, assim, a gente percebe exatamente que ele quis mostrar essa ligação entre o baile e o fim do Império. Apesar do primeiro partido republicano ter sido criado em 1870, não havia mobilização popular pedindo a República. Eles precisavam de um nome de peso do Exército, alguém muito bem conceituado e muito respeitado, que a figura do Deodoro é fundamental para isso.